Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde respondemos as suas perguntas. Eu sou Ana Luísa Lopes e estou aqui para responder suas curiosidades, que envolvem ciência, treinamento e saúde. No Drops de hoje, nós vamos responder a pergunta: imersão no gelo acelera a recuperação? Para responder essa pergunta, a gente tem um convidado. Ele é o Danilo Caruso. Ele foi atleta de mountain bike nas categorias de base. É graduado em Educação Física pela Unicamp. É treinador de mountain bike na assessoria Mountain Sports. E é analista de desempenho assistente na Seleção Brasileira de Escalada. O Danilo, ele também fez parte do PowerCast. Era o podcast que eu e ele tínhamos em 2021 e 2022. Se vocês quiserem conferir, é um podcast só de ciclismo, para atletas e também para treinadores. E os episódios estão lá no seu agregador preferido. Então, seja bem-vindo, Danilo. Olá, Ana. Primeiramente, agradecer o convite seu e de toda a equipe do 4 de 15. Espero poder contribuir com o tema e bater um papo legal com vocês. Pra gente começar, queria que você desse uma indicação para os nossos convidados. De algum livro, algum filme, documentário, alguma coisa que eles possam interagir, se desenvolver. Pô, legal, Ana. Eu vou indicar algo que eu li recentemente. Eu gosto bastante de ler, sempre estou tentando ler coisas diferentes, assuntos diferentes na nossa área. E um livro que me chamou bastante atenção foi um que se chama Outliers, do Malcolm Gladwell. É bem interessante, já vai trazer ali basicamente por que e como algumas pessoas se destacam e outras não, o que está influenciado nisso, e é realmente uma quebra de paradigma, é bem interessante. Muito bom. Eu também já li esse livro e ele é interessante mesmo, pessoal. Acho que vale a pena a leitura. Obrigada, Danilo. Então vamos ao que interessa. É muito comum a gente ver, principalmente no Instagram hoje em dia, as pessoas entrando em banheiras de gelo depois de competição. Até mesmo entrando em freezer, né? Porque aí o freezer a água fica gelada. Então, é muito comum isso no ambiente de atletas de futebol, atletas de MMA. No ciclismo a gente também tem visto. Então, Danilo, a gente queria já te perguntar: a imersão no gelo acelera a recuperação física para o treinamento de endurance? Então, Ana, para responder essa pergunta, vou pedir para a gente dar alguns passos atrás e vamos realmente tentar entender o que é imersão no gelo, né? Imersão no gelo é uma modalidade de crioterapia, então de exposição ao frio, e acho que divide espaço aí principalmente com colocar gelo realmente, né? A exposição ao ar frio. Então a gente tem a imersão no gelo, foi uma modalidade. A outra é você colocar gelo, assim como você faz normalmente quando você tem uma lesão, em um ponto mais focal, né? Não, por exemplo, na perna toda, com a imersão no gelo. E também a exposição ao ar frio. Pra vocês terem uma ideia que interessante que é, quando a gente fala de ar frio, a gente está falando de temperaturas como menos 100 graus Celsius. E qual é a ideia? Como que isso poderia melhorar a recuperação? Isso é bem antigo, assim, do ponto de vista, tipo, a galera usa, aparece em livros bem antigos da medicina, mas qual realmente é essa ideia, né? A ideia é que ele provavelmente ou possivelmente poderia diminuir o que a gente chamaria de dano secundário. Mas o que é isso? Quando a gente tem um estresse causado, nesse caso, por um treino, pode causar um dano de grande extensão, então um exercício muito intenso, uma competição, algo desse tipo, a gente vai ter um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, basicamente, sendo bem simplista, são algumas células do sistema imune que vão secretar uma série de substâncias e vão sinalizar a degradação daquele tecido que foi danificado. Basicamente, vão células lá e vão retirar esse tecido danificado. Só que o processo inflamatório ele não é algo tão preciso. Então, acredita-se que pode ser que
parte desse tecido que não foi tão danificado, ou até mesmo tecido íntegro, possa ser degradado por esse processo inflamatório. É como se fosse um processo inflamatório exacerbado. Então a ideia é de que você tem um dano causado pelo exercício, e essa resposta inflamatória, que é importante, é o primeiro passo para a recuperação daquele tecido, poderia de alguma forma aumentar esse dano. E aí que a imersão no gelo entraria. Ela, se essa exposição ao frio for capaz de diminuir a temperatura intramuscular, isso poderia diminuir o metabolismo intramuscular, a gente pode chamar, diminuindo esse processo realmente inflamatório pós-exercício e atenuando esse possível dano secundário. Só que tem algumas coisas aqui que realmente precisam ser destacadas. Dano secundário é algo discutível, mas vamos pular isso, vamos aceitar, trazer como aceitável. Agora a questão de diminuir a temperatura intramuscular também é algo que merece atenção, porque a gente já viu essa diminuição do metabolismo intramuscular, diminuição no dano secundário em modelo animal, igualmente a diminuição da temperatura intramuscular. Quando a gente vai para humanos, não é tão simples assim. Porque se você entra, por exemplo, numa banheira de gelo a 10, 15 graus, você vai ter a diminuição da temperatura da pele, mas isso não significa que a parte interna do tecido, realmente, do ponto de vista intramuscular, você vai ter a diminuição da temperatura. E não são a maioria dos estudos que conseguem realmente ver a diminuição da temperatura, que causaria essa atenuação do metabolismo e atenuação dessa resposta inflamatória que atenuaria o dano secundário. Então, quando a gente pensa tanto no mecanismo, ou quando a gente pensa realmente nos achados que são um produto final, a recuperação, as evidências ainda são contraditórias, tá? Então a gente não pode afirmar que a imersão no gelo melhora a recuperação em atletas. Existem, que nem a gente trouxe, algumas evidências que apontam que podem melhorar para esse processo inflamatório depois, atenuar ele. Existe uma boa explicação mecanicista, uma base de estudos em modelo animal, mas quando a gente vai por desfecho final, a gente não pode afirmar que melhora. Mas o que acontece na prática, né? E talvez isso até gere uma discussão entre aquela velha discussão, né? A teoria e prática. Você tá ficando na teoria, mas na prática os atletas trazem que isso funciona, eles se sentem bem. E, inclusive, essas afirmações aparecem na literatura. A literatura traz essa questão da prática, né? Essa discussão teoria e prática, na verdade, ela não deveria existir. Porque as duas coisas conversam e elas vão aparecer. Mas por que os atletas, então, se sentem bem? Provavelmente, principalmente porque a exposição a esse ambiente frio, a diminuição da temperatura do sistema, ela é capaz de causar uma diminuição na velocidade de condução nervosa. Então, basicamente, eles têm um efeito analgésico por sentir menos aquele processo. Esse efeito analgésico sim existe, e o atleta provavelmente, essa sensação que eles trazem de melhor recuperação, principalmente logo após a imersão, talvez esteja mais relacionada a essa diminuição da velocidade de condução nervosa, então esse efeito analgésico de não sentir a dor ali, do que realmente uma atenuação no processo inflamatório de maneira sistêmica e uma melhora da recuperação. Que legal, Danilo, faz sentido mesmo. Uma vez eu estava vendo uma discussão no Instagram e o post era justamente falando sobre essas controvérsias. E aí eu vi alguns comentários de alguns atletas falando, poxa, mas quando eu volto da competição e eu entro no gelo, é muito rápida a minha recuperação, eu sinto mesmo a coisa acontecendo. E pode ser de fato essa explicação, né? E a gente não entender mais sobre essa aceleração da recuperação, mas esse efeito de analgesia, né? Legal. Mas aí agora me veio uma dúvida. Tem toda essa questão do dano muscular. E será que pode ter uma diferença para pessoas que fazem treinamento de endurance e pessoas que fazem treinamento de força? A pergunta é muito boa, Ana, porque a gente sim tem uma diferença de achadas aí. Da recuperação aguda, então o fato de você, ou exercício que causou um estresse, um dano, entrar na banheira de gelo, por exemplo, e ter uma recuperação ali aguda melhorada,
a gente não tem evidências robustas que apoiem o uso realmente. Porém, no treino de força é um pouco mais complexo ainda, porque a gente tem evidências que apontam para que o uso crônico, ou seja, o uso pós-treino de maneira frequente por algumas semanas, ele pode atenuar os ganhos de força e muscular. Então, no treinamento de endurance, talvez para a gente não ser extremista, a gente poderia dizer, não, o atleta se sente bem, acho que pode valer a pena utilizar, dependendo do risco-benefício, né, é uma tentativa, provavelmente não vai fazer mal. Agora, no treino de força, se você está realmente olhando para ganhos de força, parece que o uso crônico da exposição ao frio pode atenuar esses ganhos. Entendi, poxa, legal. Era aí que agora eu acho que o ouvinte vai ficar pensando isso, né? Então tem o efeito agudo e, né, assim, fui lá, competi, treinei, entrei na banheira de gelo, tive um efeito. E aí eu vou fazendo essa prática por muito tempo, né? Então vou repetindo, vou fazendo ela toda semana, né? Numa certa frequência. Isso então vai gerando um outro efeito a longo prazo? Isso, exatamente, Ana. A gente não sabe muito bem o porquê que causa essa atenuação. Talvez porque a gente pode talvez dizer que isso pode ser porque realmente a água fria vai agir ou a exposição ao frio, né? E a consequente diminuição do ambiente do sistema ali vai agir no processo inflamatório. A gente sabe que o processo inflamatório é importante para a posterior adaptação. A gente pode talvez especular isso, mas a gente não sabe também o porquê que isso acontece. Mas a gente sabe que ou tem evidências apontando para que pode sim prejudicar ganhos de força e de massa muscular. É interessante, Ana, que além daquela questão perceptiva da diminuição da condição nervosa, quando a gente olha para alguns estudos não tão diretamente com o exercício, não tão com a imersão no gelo pós-exercício, isso na Tibete está bem alta, né? Galera entrando na banheira de água fria, ela por si só como uma terapia, independente do exercício, né? A gente tem alguns efeitos de melhoras perceptivas, né? De melhoras de autoestima, de eficácia, as coisas nesse gênero. Não é tanto a minha área, mas é o que, para vir pro podcast, eu acabei lendo e é interessante. Então, junto com essa questão da analgesia, pode sim ter uma questão realmente de motivação, de melhorar esse componente cognitivo, emocional. Legal, Danilo. Gente, quem já conhece o PowerCast sabe que o Danilo é o cara dos papers, né? Então, depois, todos os papers que ele tiver utilizado para se embasar nessa discussão, a gente vai colocar lá no post, tá bom? Danilo, você tem como recomendar, assim, falar, tipo, nossa, para que a gente consiga pegar disso tudo que a gente entendeu, quanto que a gente pode recomendar o efeito, a imersão do gelo e por quanto tempo? Legal, Ana. Eu vou começar pelo final dessa pergunta. O que os estudos têm sugerido, que eles têm testado, né? Algo aproximadamente, quando tem 10 a 15 minutos de imersão, a água aproximadamente a 15 graus. Importante que isso seja após o exercício, porque realmente é um momento onde poderia ser capaz aí de diminuir esse processo inflamatório. Agora, quando ela pode ser recomendada, quando utilizaria? Eu acho que isso, como eu disse, precisa ser colocado numa balança em custo-benefício. Se funcionar, eu vou ter um benefício grande. Eu tô tendo poucos riscos com essa prática. Eu tentei outras intervenções ou estou usando outras intervenções que eu tenho, entre aspas, mais certeza que vão funcionar, que tem evidências mais robustas. Eu quero ali tentar dar um gás na recuperação e talvez essa seja a minha melhor opção. Tá, quando eu coloquei tudo isso na balança, falei, vou utilizar, a gente realmente tem que especular um pouco para fazer algum tipo de recomendação, mas quando a gente leva em conta que existe uma diminuição na dor, os atletas têm essa percepção positiva, talvez possa diminuir esse dano secundário para esportes onde eu vou competir muitas vezes no mesmo dia, ou esportes onde eu vou competir um dia depois do outro, muitas vezes um dia no período da tarde, outro dia no período da manhã, então as competições elas estão muito próximas e eu preciso realmente acelerar essa recuperação. Parece que pode ser uma estratégia interessante. Eu acelero a recuperação ali, nesse caso não faço uso crônico, então poderia usar inclusive com atletas envolvidos com modalidades de desenvolvimento de força,
pesam ali por manter a massa muscular ou por ganhar a massa muscular, que eu vou estar utilizando apenas na competição. Agora, quanto ao uso crônico, eu acho que precisa ser muito bem pesado. Tem atletas que utilizam, eu não vou dizer que eu não utilizaria de maneira alguma, mas precisa ser bem entendido se essa é realmente a melhor intervenção para eu fazer com o meu atleta. Legal, Danilo. Então é isso, pessoal. Eu acho que agora a gente conseguiu aqui, com essa conversa, desmistificar muita coisa, entender o porquê que a imersão do gelo ela pode gerar bastante essa sensação de recuperação, né? E saber também quando e de que forma a gente vai colocar ela na nossa rotina de treinamento, de competição, né? Danilo, a gente queria te agradecer muito por ter se disponibilizado a trazer esse tema pra gente. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho pro pessoal de como eles conseguem te achar, as suas redes, e falar um pouquinho sobre o seu trabalho também. Imagina, Ana, eu que agradeço a oportunidade. Sempre legal bater um papo sobre treinamento, sobre estratégia de recuperação. É algo que eu estive na graduação bastante envolto com estratégias de ganho de desempenho, em cursos ergogênicos, então você acaba pegando gosto por esse tipo de assunto. E, bom, para me encontrar, eu tô principalmente no Instagram da Mountain Sports, que é a minha assessoria focada no ciclismo, mas principalmente eu tenho atendido mais atletas do mountain bike mesmo. Lá eu posto alguma coisa de conteúdo, também resultados dos atletas, algumas curiosidades. E também tem o meu Instagram pessoal, que é Danilo S. Caruso. Pode me acompanhar lá também, principalmente essas duas vias. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção até aqui. A apresentação foi de Ana Luísa Lopes, produção e edição do Yuri Motoyama. As artes foram produzidas também por mim, Ana Luísa. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes de introdução são do Diogo Bob e Marlos Sanuto. O 4 de 15 faz parte do portal Deviante, o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato podcast. Se você curte ciência, dá um pulinho lá que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fiquem bem, até o próximo episódio e arrume a sua coluna.